Oi, pessoal, me chamo Karina e eu tô aqui para contar a minha experiência na organização Torre de Vigia. No tempo que eu era ensinada a mentir, a enganar e a manipular as pessoas, e eu achava que eu estava fazendo aquilo por um bem maior, que eu estava fazendo bem para elas. E durante 29 anos, a minha vida foi uma mentira. Eu vou logo adiantar para vocês que o meu caso é o caso mais atípico que existe. Eu sou a única pessoa, né, que nasceu e foi criada como testemunha de Jeová, e eu pedi dissociação, eu pedi para sair, eu continuei frequentando as reuniões. Algumas ex-TJs, quando sabem disso, ficam espantadas e se perguntam o porquê, né, que não é normal. Geralmente quem pede para sair não quer mais saber. Mas eu vou explicar, é o seguinte. Eu era da congregação. Quando eu nasci, minha mãe fazia parte, ela fez parte durante a vida toda da congregação Afogados, lá no Recife, em Pernambuco. Aí, quando eu atingi os 21, 22 anos, por conta do trabalho, eu tive que me mudar e fiz parte durante um tempo da congregação Garapu, no Cabo de Santo Agostinho, e depois da Vila Santo Inácio, também no Cabo de Santo Agostinho, no mesmo bairro. Eram um salão só para duas congregações de dois bairros limítrofes se reunirem. E desculpa, gente, aqui meu gato tá aqui na janela. Se esfregando na janela, eu fico de olho nele, porque teve uma vez que ele quase caiu aqui. E assim, o que é que eu posso dizer? O que eu queria destacar para vocês é que quando eu era testemunha de Jeová, eu sempre tive uma sede muito grande por conhecimento. Eu sempre me interessei por literatura, por história, e apesar de a organização demonizar, eu lia contos de fada, eu lia mitos, eu lia histórias de heróis, porque aquilo me inspirava, entendeu? E hoje eu sei que desde criança eu estava adquirindo já alta cultura. E eu me batizei, né, com 17 anos, eu achava que aquilo era verdade, porque eu tinha sido ensinada assim. Mais à frente eu vou explicar o porquê que não é. E quando eu me batizei, eu vivia cansada porque eu tentava dar conta de estudar, que eu estava estudando para ser professora já adolescente, de trabalhar para ajudar meus pais em casa, e eu era pioneira, e de dar conta das reuniões. Então eu vivia muito cansada. E eu vivia muito cansada e muito deprimida, porque assim, a organização ensina que você tem que fazer cada vez mais para Jeová, cada vez mais para Jeová, e algumas pessoas tentavam fazer eu me sentir culpada porque eu lia livros, porque eu tentava aprender idiomas, porque eu me empenhava pelo trabalho e tal. Mesmo depois que eu passei no concurso, eu continuei correndo atrás das coisas. E quando é que veio o meu despertar? Eu posso dizer que já há muitos anos, já há um tempo, eu não me sentia bem naquele ambiente, eu sentia que não era para mim. Por quê? Porque eu era criticada por trabalhar, por estudar, por ler livros, e eu não estava disposta a deixar de fazer o que era bom para mim, né, que é ler livros, adquirir conhecimento, me aprimorar, para ter a aprovação dos irmãos de um bando de cretinos. Todas aquelas pessoas que me criticavam porque eu lia livros, porque eu corria atrás das coisas, todas elas hoje, elas são na merda, sabe? E assim, o meu despertar mesmo, ele veio quando, eu não me lembro se era em 2015, 2016, eu me deparei com uma entrevista, né, uma entrevista não, uma reportagem, lá quando estava olhando um site, e essa reportagem dizia que as testemunhas de Jeová estavam sendo investigadas na Austrália por 2.000 casos de pedofilia. E como toda boa testemunha de Jeová que tinha sido doutrinada, eu não acreditei. Eu disse, isso é intriga da oposição, né? É mentira, é oposição. Eu não quis, eu li a reportagem, me lembro que eu li o subtítulo da reportagem, o primeiro parágrafo, e eu rejeitei aquilo. Eu achava, como toda testemunha de Jeová, acha que aquilo não acontecia. Acontecia nas outras igrejas, na igreja católica, nas igrejas protestantes, mas na organização de Jeová não. Aí, poucos meses depois disso, foi mais ou menos um ano depois, entre outubro e novembro de 2017, o filho de uma irmã, que era pioneira, a pioneira mais zelosa, mais bem conceituada da congregação, que inclusive eu achava que era minha amiga,
ela incitou o filho dela, que tinha vindo de Betel, que era pioneiro regular, que era servo ministerial, que ajudava na congregação de língua de surdo-mudo. As filhas dela tudo ajudavam na congregação de surdo-mudo, tudo pioneira, todo mundo muito bonitinho. A única fraca espiritualmente era eu, a quem ela concedeu sua amizade, né? Concedeu sua amizade, enfim. E aí, eu tinha tido uma briga com a minha família na época, e eu desabafei com ela, contei que eu não queria mais contato com eles porque eles estavam sendo tóxicos. Mas assim, foi aquela coisa de momento, sabe? Eu continuei mantendo contato com eles. Eu disse aquilo porque eu explodi no momento, foi coisa depois de uma briga. Mas ela achou que eu realmente tinha cortado o contato com a minha família. E aí ela deu meu número pro filho dela e incitou o filho dela a tentar cometer fornicação comigo para vir me chantagear. Ela pensou, ela deve estar achando até hoje que eu não percebi, mas assim, tenho 128 de QI, eu sou superdotada. A pessoa que é superdotada, ela costuma perceber mais coisas que os outros não perceberam. Então, depois de um tempo eu percebi isso. Aí o filho dela começou a me mandar, quando o filho dela estava trabalhando aqui em Suape, que tinha um porto, o que aconteceu? Quando o filho dela estava trabalhando, ela não queria ele perto de mim. Mas aí ele perdeu o emprego, porque veio aquele escândalo da Petrobras, né? Ele ficou mais de 1 ano e meio sem trabalhar e ela resolveu empurrar ele para mim. E aí ele mandava mensagem sem noção que os homens do mundo não teriam coragem de me mandar. Eu, como testemunha de Jeová, tinha aprendido que os homens do mundo são todos pervertidos, que são safados, que se aproveitam das irmãs, que não respeitam as irmãs, que não respeitam as mulheres, e que homem que presta só dentro da organização. Só que assim, nenhum rapaz mundano nunca me desrespeitou como esse santinho me desrespeitou. Era mensagem assim, insinuando que queria tomar banho comigo, mensagem insinuando que queria me ver nua, mensagem insinuando que queria... Enfim, aí, e eu assim, quando eu via aquelas mensagens, eu pensava, não, ele se expressou mal, não foi isso que ele quis dizer, não, eu tô entendendo errado. Sabe, porque eu tava tão doutrinada de que o mundo era um lugar horrível e só quem prestava é quem tava dentro da organização, que mesma coisa na minha cara eu não conseguia entender. E aí o que aconteceu? Pra botar a cereja na coxinha, né, nem a cereja do bolo, ele uma noite, quando eu tava sozinha em casa, ele tentou entrar na minha casa à força pra me agarrar. E querendo que eu, depois de ter me dito os maiores absurdos que vocês imaginem, que eu abrisse a porta, ou você abre, você vem aqui, eu vou aí, abre a porta, não sei o que. E aí eu disse assim pra ele, olha, entre aqui não, senão você se lasca. E aí ele disse, você vai ter coragem de me machucar? Eu digo, olha, infelizmente eu não tenho uma arma em casa, não vou poder lhe dar um tiro, mas uma faca eu tenho. Se entrar aqui, uma facada eu garanto que você leva. Na época eu não tinha arma, né? Hoje eu sou CAC, frequento o clube de tiro, comprei pistola, espingarda e tal, mas na época eu não tinha arma. Eu costumava dormir com uma faca no meu travesseiro, que eu morava sozinha, né? Costumava dormir com uma faca no meu travesseiro, ninguém sabe disso até hoje. Então, assim, ele não invadiu, mas aquilo fez cair a ficha e eu dei parte dele na delegacia, me mudei da casa dele porque na época eu tava morando, fazia mais ou menos uns 2 anos, a mãe dele morava embaixo e eu aluguei o apartamento de cima, né? E aí eu me mudei, dei parte dele na delegacia, mas omiti o fato de que ele era testemunha de Jeová. E aí, quando foi em agosto de 2018, os anciãos, eles descobriram que eu dei parte dele e que eu disse para um outro irmão sem noção que queriam jogar para mim, que se ele viesse para cima de mim, dar em cima de mim, né? E que se ele viesse para cima de mim, sabe, tentar se impor, que o pessoal tava querendo impor ele para mim como namorado, eu ia denunciar ele por assédio sexual, que nem eu fiz com o outro lá. E aí os anciãos me chamaram, porque descobriram que eu tinha denunciado um irmão por assédio sexual. E assim, o que me deixou chocada foi que em nenhum momento eles quiseram esclarecer a história, não queriam saber se era ou não verdade, ninguém se preocupou comigo, ninguém se preocupou se ele já fez isso já tinha feito isso com alguma outra irmã, não. A única preocupação deles era abafar o caso e me fazer retirar a queixa. E aí, na época, eu estava muito sensível, eu fui interrogada por 3 anciãos, gritaram comigo, né, me submeteram à tortura psicológica, porque eu disse numa das intermináveis reuniões deles, olha, eu não posso conversar agora, porque eu estou cansada, eu estou com fome, eu estou com dor de cabeça,
eu preciso comer alguma coisa e ir pra casa descansar. Eles disseram, não, mas vai ser rápido. Demorou, gente, mais de 1h30. Eu tinha avisado que eu tava cansada, que eu tava com fome, que eu tava com dor de cabeça. E eles o tempo inteiro me interrogando, querendo que eu dissesse que eu tava errada. Sabe? Eu tenho isso gravado. Eu tenho isso gravado até hoje, porque eu ainda não... às vezes eu... Sabe? Porque, assim, tortura no Brasil, física ou psicológica, é um crime imprescritível. Pode passar 100 anos. Se você denunciar, os culpados podem ser punidos. Entendeu? Então, você foi torturado, você tem um monte de gente para você processar, você deixa o torturador por último, porque pode passar 100 anos. O crime dele não prescreve. No Brasil é assim. E aí, eu comecei a me lembrar daquilo, sabe? Mas eu ainda não tinha despertado. Eu achava que era só na minha congregação. Eu achava que o Betel não sabia disso, que o corpo governante não sabia disso. E eu já estava cansada de inveja, de panelinha, sabe? Do pessoal. Assim, entre as testemunhas de Jeová, eu pensei que era só comigo. Mas assim, se você é uma pessoa pobre e você não se contenta em ser pobre, e você sobe na vida pelos seus próprios méritos, sem ter caído na gandaia, ido pro mundo, aí você subiu pelos seus méritos e estava lá dentro da organização, servindo a Deus, que eu achava que eu servia a Deus, então eles encaram isso como uma afronta. Eles babam o seu ovo se você for rico, se você veio do mundo, se você é rico sem ser por seus méritos, né? Você é casada com um homem, ou o camarada é casado com uma mulher bem de vida, se você conquistou tudo aquilo antes de entrar para a organização. Mas assim, parece que ter mérito lá, subir na vida com o próprio mérito, com o próprio esforço, o pessoal te trata como um criminoso. As pessoas diziam me ostracizavam mesmo, me excluíam. Enfim, eu não vou contar aqui porque a história é muito longa, mas enfim, depois disso eu comecei a ver que assim, aquelas pessoas, as testemunhas de Jeová, falarem comigo era uma tortura, tava fazendo mal pro meu psicológico, porque elas eram muito tóxicas mesmo. E o que eu fiz? Eu pedi dissociação, porque eu pensei, eu vou continuar frequentando a casa de Jeová, mas essa gente tóxica não vai mais falar comigo, porque eu não tô aguentando mais. E assim, eu já tinha parado de ir pro campo porque eu tinha entendido, estudando filosofia, que para você ser um pregador, ou para você ser um pastor, ou qualquer coisa assim, para você ir pro serviço religioso, você tem que ter vocação. Se você não tem vocação, o serviço religioso vai ser uma tortura para você. E era para mim. Eu tenho vocação para ensinar, eu sou ótima como professora, sabe? Já entregaram para mim uma criança que estava com 8 anos de idade, ela tinha passado por 2 professoras, as professoras não conseguiram alfabetizar elas, e eu, em 1 mês e meio, com apenas 40 minutos de aula, 2 vezes na semana, consegui fazer a menina ler. Ela lia plástico, professora, Deus, que são palavras difíceis, ela conseguia ler. Então assim, o meu dom é ensinar, mas eu não tenho dom para evangelizar ninguém. Entendeu? Aí eu já tinha entendido isso e comecei a parar de ir pro campo, porque eu pensei assim, olha, isso tá sendo uma tortura pra mim, porque eu não tenho dom pra isso. E assim, a organização, ela submete os irmãos a fazer uma coisa, um trabalho penoso, que eles não têm preparo, que eles não têm, a maioria não tem vocação. E tudo isso por quê? Porque ela não quer investir em pegar pessoas que têm vocação, fazer uma formação teológica sólida e aí fazer um pregador, tá entendendo? Porque para formar um pregador você precisa investir dinheiro, você precisa levar tempo para isso. Mas enfim, quando eu não estava mais saindo no campo, as irmãs não me chamavam para sair no campo. Então, eu só não queria que aquela gente falasse comigo, porque elas eram muito tóxicas. Mas eu ainda achava que a doutrina era verdadeira. Então, eu ia para o salão do reino, eu orava, eu dizia amém no final da oração. E o que aconteceu? Quando você lê Maquiavel Pedagogo, você entende o seguinte: uma das técnicas de manipulação mental é você fazer o seguinte: você levar a pessoa a dar uma resposta induzida. Você cria um contexto em que você induz a pessoa a dar uma determinada resposta que você quer, e a pessoa, o que vai acontecer? Ela vai achar que ela chegou àquela conclusão, que ela pensou aquilo porque ela pensou, sabe? Por iniciativa própria. Você cria um contexto em que você leva a pessoa a dar uma determinada resposta, e aí a pessoa vai achar que ela adotou aquela crença porque ela pensou, porque ela raciocinou, entendeu? Isso é uma técnica de manipulação mental
que está descrita em Maquiavel Pedagogo. E outra coisa, por que a associação não gosta que ninguém dê opiniões discordantes? Eles punem rapidamente. Porque uma outra técnica de manipulação e indução comportamental é... Só um momento. Desculpa, gente. Esse gatinho carente e ciumento fica brigando com os outros gatos aqui. Aí, o que acontece? Eu tava falando da aprovação do grupo. 80% das pessoas, elas são capazes de dizer que a grama é azul se elas acharem que todo mundo acha que a grama é azul. Porque é o medo de... Por quê? Porque aí é onde entra o medo do sujeito saber a verdade, mas ele ficar sozinho. 80% das pessoas, elas têm medo de dizer que a grama é verde se elas acharem que todo mundo pensa que a grama é azul. Então, é a técnica de manipulação psicológica da aprovação do grupo. Né? É uma técnica que está descrita em Maquiavel Pedagogo. Outra técnica que se usa muito na Organização de Jeová é a técnica da... Vai ficar de castigo. Vai ficar de castigo. Outra técnica que é usada pela Organização de Jeová é a técnica da dissonância cognitiva. Eles fazem você sair no campo dizendo que você vai ficar feliz, que você vai se sentir abençoado. O que acontece? Na hora H não é assim. É um desgaste de tempo, é um desgaste físico, é um desgaste mental. Você passa por situações muito desagradáveis, mas aí, o que acontece? Você estava esperando uma coisa muito boa e recebeu uma coisa muito ruim. Você modifica a sua crença. Você engana você mesmo dizendo que você está bem, que aquilo está maravilhoso, que você está feliz. Porque ou você muda a sua crença, ou você admite que você foi feito de idiota, que você foi enganado. E 70% das pessoas que são feitas de idiota nesse sentido, elas preferem... 70% das pessoas que são feitas de idiota nesse sentido, elas preferem modificar a crença delas e se enganar do que admitir que vocês mentiram pra mim, que é o caso, né? A Organização de Jeová diz, olha, case com alguém teocrático que queira servir a Jeová também, que você vai ser feliz, vai ser muito bom. Aí a pessoa casa com alguém que tem os mesmos objetivos, só que assim, você não casa com objetivos, você casa com pessoas. Às vezes uma pessoa assim que ela nem gosta, que ela não sentia atração, que ela não sentia nada, mas pela aprovação do grupo, porque disseram para ela que vai ser bom. O que acontece? Não é bom. A pessoa fica infeliz. Ela se obriga a dizer que está feliz, mesmo estando infeliz, porque senão ela vai ter que admitir para ela mesma que as pessoas que ela confiava... Porque senão ela vai ter que admitir para ela mesma que as pessoas que ela confiava mentiram para ela e que ela se deixou enganar. Então, 3 técnicas que eles usam, né? Para prender as pessoas. Primeiro, a resposta induzida. Então, o que acontece? Mesmo para dissociados, mesmo para desassociados, eles continuam achando que as doutrinas das testemunhas de Jeová são verdadeiras porque eles acham que chegaram àquela conclusão por eles mesmos. Mas aquilo foi tudo resposta induzida. A segunda técnica é a aprovação do grupo, né? Que se você não rezar na cartilha deles, de dar todo o seu tempo para eles, você é fraco espiritualmente, você vai ser destruído no Armagedon. E a terceira técnica é da dissonância cognitiva. Eles te induzem a fazer uma coisa, você se ferra, mas você não consegue admitir para si mesmo que você se ferrou. Por quê? Porque quem fez você se ferrar são pessoas que você confiava demais. E com isso, né, eles induzem as pessoas a... Porque quando você é testemunha de Jeová, são os anciãos, o Betel e a torre de vigia que ditam o que você pode vestir, né, se você pode ou não fumar. Eles ditam como você pode usar o cabelo, se pode ou não usar barba, o que você pode usar de adereços, se você pode ou não usar perfume, ou muito forte ou muito não sei o quê. E assim, ditam com quem você pode namorar, o que você pode fazer durante o namoro, com quem você pode casar, o que você pode ou não fazer enquanto está casado. Então, assim, eles suprimem, sabe? Eles sufocam a individualidade, a identidade da pessoa e eles, assim, manipulam ela. Então, é por isso que tantas testemunhas de Jeová, elas têm problemas de depressão, ansiedade, e que quando muitas pessoas percebem que aquilo é uma mentira e saem de lá, elas se curam da depressão e da ansiedade, às vezes sem até remédio. Foi o meu caso. E eu queria dizer pra você que tá aí, que é o seguinte, que você não tá sozinho, certo? Se você passou por alguma situação de o ancião atrapalhar a sua vida pessoal,
porque ficou fazendo fofoca de você pro rapaz que você gostava e vice-versa. Eu passei por isso também, certo? Até hoje eu não sei quais foram as calúnias que disseram sobre mim, não me interessa saber. Se você passou pela situação de você ser ostracizado porque você correu atrás do que era melhor pra você, eu passei por isso também e descobri que várias pessoas passaram. E assim, todas aquelas pessoas que diziam que eu não era uma pessoa espiritual, que metiam um pau em mim porque eu corria atrás das coisas, todas elas hoje estão na merda. Né? Me criticavam porque eu trabalhava pra mim, a gente tá trabalhando pra Jeová, que é o melhor patrão. Aí agora elas estão, né? Lamento por elas, espero que elas acordem e que elas melhorem mais, né, amor? Vamos acordar pra realidade que ainda dá tempo. E assim, eu queria dizer pra vocês que se você acha que as doutrinas das Testemunhas de Jeová são verdadeiras, você acha que você chegou a essa conclusão, mas na verdade não, porque você veja só, de lá pra cá, as Testemunhas de Jeová, a Torre de Vigia, né, o corpo governante, ele mudou em 1968, você não podia fazer transplante de córnea ou de órgãos porque era canibalismo, depois mudaram o entendimento. Você não podia usar nem frações de sangue. Depois, mais ou menos nos anos 2000, já era permitido. Você não podia, assim, um monte de coisa que hoje pode, porque mudou o entendimento. Né? Eles já disseram que o fim do mundo seria em 1914. Depois, em 1925, aí mudou. Depois que o mundo não ia passar da Segunda Guerra Mundial, aí mudou o entendimento. Que o Armagedon ia vir em 1975, mudou o entendimento. Vocês entenderam errado. Depois que ia vir em 1999, depois insinuaram que 2014 era a geração sobreposta. Aí depois, em 2000 e tantos, veio as mochilinhas, porque o Armagedon, porque o fim tá perto. Eles já mudaram um monte de coisa. Sabe, se você ler as publicações antigas, você vai perceber que eles já mudaram um monte de coisa, até as profecias. Mas uma coisa eles nunca mudaram. Eles nunca mudaram o método de estudo. É sempre o método de perguntas e respostas. Por que vocês acham isso, gente? Porque é o seguinte, quando uma pessoa lê o parágrafo, ela vai responder a pergunta, ela é induzida a dar uma determinada resposta. Então, ela acha que ela chegou à conclusão de que Jesus e Deus não são a mesma pessoa, ela acha que ela chegou à conclusão de que o Espírito Santo não é uma pessoa, de que não existe inferno de fogo, de que do Armagedon, do paraíso, ela acha que chegou àquela conclusão porque ela pensou por si mesma, porque ela raciocinou por si mesma. Mas, na verdade, ela apenas foi manipulada mentalmente para adotar aquela crença sem passar pela mente consciente, usando o raciocínio de outra pessoa, usando um raciocínio pré-pronto. Por quê? Porque aquilo é uma técnica de manipulação mental. Isso está descrito em Maquiavel Pedagogo. Ele foi baseado em 220 documentos, não é nenhum segredo esotérico. Então, se você que é testemunho de Jeová acha ainda que as doutrinas são verdadeiras, não são. Porque assim, se você ler ou escutar algum ensinamento, você lê aquilo, você entende, depois você pensa, né? Você reflete, você raciocina. Mas naquele método de estudo de perguntas e respostas, ele te induz a uma determinada linha de raciocínio. Ele te induz a uma determinada resposta. Entendeu? Então, eu queria que você pensasse nisso. E acho que é isso que ninguém ainda falou. Ninguém que já saiu de lá falou ainda. E eu queria contribuir com esse ponto. As técnicas de manipulação mental que eles usam com as pessoas e o porquê que mesmo alguns apóstatas ainda acham que as doutrinas são verdadeiras. Não são. Você acha que você pensou isso, mas você foi induzido a isso. Isso é uma técnica de manipulação mental e de indução comportamental que eles usam. Eles usaram sempre, certo? De uns 100 anos para cá, desde a morte de Russell para cá, mudou-se um monte de coisa, mudaram até as profecias. Mas essa técnica de estudo não mudou. Por quê? Porque para te induzir, para te botar naquele caminho, para você adotar determinada crença e você não perceber que você foi induzido àquilo, você achar que você pensou, raciocinou por si mesmo.